A todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Grato a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui, aleluias, juntamente com meus irmãos. Talvez um desviado que está me ouvindo, um adolescente, você que está aí no hospital neste momento. Aleluias, louvado seja Deus, que a paz do Senhor venha alcançar vocês neste momento. Eu não sei a hora que esse vídeo vai alcançar a alma de vocês, mas o Espírito Santo, aleluias, ele vai falar ao teu coração. Eu quero deixar uma palavra em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Irmãos, a Bíblia ela relata a história de Davi, como os irmãos conhecem, e eu vou falar sobre a Arca da Aliança. O povo de Israel tinha um dos símbolos, que é a presença de Deus hoje na nossa vida, que é o Espírito Santo, a Arca da Aliança. E na Bíblia, ela dá as características de como foi feita a Arca da Aliança e o que tinha dentro dela. Acontece que essa arca, ela não devia ter saído no meio do povo de Israel, mas houve situações, essa arca ela foi tomada do povo de Israel por causa da desobediência deles. E só para lembrar, a arca simbolizava a presença de Deus na vida do povo. Então aquela arca não poderia sair de lá. Mas aquela arca saiu e passou em vários lugares. Inclusive, quando essa arca passava nas terras inimigas, o poder de Deus, a presença de Deus se manifestava diante dos povos inimigos, fazendo com que os seus falsos deuses fossem totalmente, aleluias, desmascarado, provando que só há um Deus, aleluias, poderoso, e que pode fazer todas as coisas. Então essa arca ela veio parar na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom ele foi muito abençoado, muito mesmo, em todas as áreas, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, porque aonde a presença chega, o milagre ele é completo. Então Davi, quando ele soube que Obed-Edom, aquela arca tinha traído muitas bênçãos, uma mudança de vida para aquela família, ele quis ir lá buscar. Mas como está na palavra de Deus, a arca ela não pode ser tocada. A arca não pode ser tocada. Para trazer a arca, tinha que ter todo o cuidado, a reverência, tinha que ser da maneira certa. Porque se não fosse, algo terrivelmente poderia acontecer na vida daquele que tocasse ou pegasse ou trazesse a arca de qualquer maneira. Então, nesse capítulo 6, Davi ele traz a arca para Jerusalém, ele consegue. Mas aí quando, aleluias, ele está chegando, né, o cortejo está chegando, Davi está muito feliz, porque afinal de contas foi uma conquista muito grande,
trazer a presença de Deus para o meio do povo. A presença de Deus significa alegria, significa esperança, significa paz, significa prosperidade, segurança. Tudo a presença de Deus ela pode trazer para a nossa vida, tudo isso. Então não é para menos. Ele estava saltando, ele estava ali bailando, e a esposa dele, a Mical, vendo pela janela, desprezou, fez pouco caso. Tipo assim, que ridículo, que papelão. Um rei como você de Israel fazendo esse papelão, dançando diante das servas. Você devia se postar de uma maneira mais culta. Afinal de contas você é isso, afinal de contas você tem nome, afinal de contas você tem isso, tem aquilo. Tudo bobagem. E aí os irmãos veem aqui no versículo 20: e voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: qual honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva de seus servos, com sempejo, e que se descobre qualquer dos vadios. Olha só, olha que a Mical, que falta de respeito, que falta de sensibilidade, né, meus irmãos, a presença de Deus. Ela devia, como esposa, aleluias, entender o que a presença de Deus significava naquele reinado. Porque imagine, se Davi tinha a bênção de Deus, que me dirá agora com a arca de volta, que foi uma grande conquista. Mas não foi isso que ela viu. Ela estava com os olhos espirituais totalmente fechados. 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Aí o versículo 23, irmãos: e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Então, a recompensa de quem toca na presença de Deus, porque existe sim homens e mulheres de Deus, que são homens de Deus, que têm uma vida santa, que têm uma vida honrada, que nega a sua carne, aleluias, e oferece o seu corpo em sacrifício vivo. Um homem ou uma mulher dessa, a presença de Deus está dentro dele. E é um perigo alguém tocar na vida desse homem, dessa mulher, cuja vida dele é dessa maneira. Porque está falando que a Mical, ela tocou no servo do Senhor Davi. Porque a gente tem que saber diferenciar as coisas, meus irmãos. Porque aqui na terra tem o pai, tem o esposo, a esposa, os filhos. A gente tem que entender que é uma família. Mas diante dos olhos de Deus, nós somos todos irmãos, o mesmo corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é porque é alguém próximo de você que você pode sair falando dele de qualquer maneira. Porque a palavra do Senhor fala que aquele que toca no ungido de Deus é todo aquele que obedece, aquele que faz tudo que o mestre manda. Esse é ungido de Deus. Então, aquele que tem uma vida santificada, aquele que é a menina dos olhos de Deus, se alguém tocar nele, ele pode causar a sua esterilidade. Ele pode morrer espiritualmente. E ele pode também estar atraindo maldição para todas as áreas da sua vida. Porque não está tocando no homem e na mulher, mas está tocando no que está dentro dele. Lembra que nós somos vaso de barro. E por dentro desse barro, que é eu e você,
Aqueles que têm a vida pautada na obediência têm tesouros dentro, Rabandagaçubi Andarai. Então não toque nos vasos de Deus de qualquer maneira. Assim como Mical, ela não teve filhos, ela não teve descendência. A sua geração, ela não teve descendência, ela não teve a sua continuidade. Então, o fim daqueles que toca, aleluias, em quem tem a presença de Deus, ele não tem história, ele não tem e não vai ter alguém para dar sua continuidade. Por quê? Porque tocou aonde não devia tocar. Então, cuidado, não faça como Mical. Quando você vê um homem e uma mulher de Deus que está saltando, se alegrando, aleluias, cada um, o Senhor toma da maneira como quer, fala quando quer e como quer. O Espírito Santo, aleluias, ele sabe trabalhar. Quem somos nós para ensinar? Então, muito cuidado, irmãos. Muito cuidado quando a gente vai tocar no homem e na mulher de Deus. Nós pode estar decretando o nosso fim e pode ser que não haja descendência que dê a nossa continuidade.